Chegou o momento de você tirar suas dúvidas com o quadro Saúde Agora. Oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E nós já estamos aqui com a doutora Carolina Scheffer-Calaf, ela que é otorrinolaringologista do Hospital dos Fornecedores de Cana. E hoje vamos começar falando sobre ouvido entupido e outros incômodos no nosso ouvido. Porém, o assunto se estende sempre, né, doutora? Seja bem-vinda aqui, primeira participação no quadro Saúde Agora. Obrigada. Seja bem-vinda aqui conosco. Obrigada pelo convite. Obrigada. Doutora, muito obrigado pela presença, né? O telefone já está aberto, se você quiser participar, tirando suas dúvidas, 2534-1234, você participa ao vivo conosco aqui, tá bom? Pode ligar e participar. Doutora, é uma das dores mais incômodas, né? Que é a dor de ouvido, não é verdade? Nossa, é uma dor. Eu, quando criança, eu sofri muito. Eu pergunto, por que a criança sofre muito com dor de ouvido? A criança é mais vítima aí na questão das otites, porque a ligação do nariz com o ouvido na criança, ela é menor e mais horizontalizada. Então, aquelas questões de infecções de nariz, coriza, resfriados, tal, acaba levando um pouco de infecção para o ouvido. E isso acaba sendo mais frequente na idade dos pequenos mesmo. Agora, aquele trato em casa, né? É bom a gente falar, a população está assistindo o programa, né? Põe um paninho quente, ou põe um algodãozinho com óleo, esse tipo de ação paliativa. As medidas caseiras. Muitas vezes. Isso não, eu queria que você falasse um pouquinho, se isso adianta ou não, que se o ideal realmente é procurar um clínico, que a senhora desse um parecer sobre isso. Eu acho que é sempre bom procurar aí um médico para avaliar, para ver se há uma infecção, o que pode ser feito, já medicar para dor, o antibiótico. Mas eu acho que o paninho quente, o calor local ajuda, Alivia. Pouquinho conforta. Pingar lá dentro eu não acho legal, assim, óleo, né? essas coisas assim, não tem necessidade, eu acho que não traz benefício e pode até às vezes causar algum prejuízo. Estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, 2534-1234, tirando suas dúvidas, o telefone está tocando, você pode ligar sexta-feira, estamos ao vivo, 2534-1234. Fala, Mônica. Pergunta do Gerson aqui, doutor, ele diz que ele ultimamente tem escutado sons dentro do ouvido, dos ouvidos como se fossem batidas. O ouvido não chega a doer, apenas aquele som que incomoda. O que pode ser, doutora? Isso acontece mesmo? Essas batidas? Acontece. O zumbido, ele tem, assim, essas batidas têm várias causas, né? Desde causas locais, então, de repente, uma obstrução por cerume, por cera, ou até causas metabólicas. Então, por exemplo, pressão alta, distúrbios de tireoide, até tumores mesmo, de ouvido. Então, assim, sempre tem que avaliar. Não é normal escutar barulho no ouvido. Então, tem que buscar um especialista, realmente, otorrino, para verificar. Pode ser envelhecimento do próprio ouvido, uma deficiência auditiva que já está acontecendo, mas precisa avaliar. E na questão, né, da deficiência de ouvido, tem idade, doutora, para começar essa perda auditiva? De fato, a idade vem com a perda ou não? Vem, infelizmente vem. Todo mundo passou dos 40 anos, há um envelhecimento mesmo do organismo como um todo, e o ouvido não está fora disso, né? Também sofre com a idade. Existem questões genéticas, então aquela pessoa que tem um antecedente familiar, ou se expôs mais a ruído, mais a barulho durante a vida, ou teve mais infecções durante a vida, vai ter um problema maior. 2534-1234, estamos ao vivo aqui no quadro Saúde Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. A doutora Carolina está presente aqui, otorrinolaringologista do HFC. É difícil falar essa palavra, hein, doutora? Por isso que muitos cortam, né? Deixa otorrino. Muitos cortam, fala otorrinolaringologista, já para no otorrino. Otorrino, né? E nós estamos ao vivo, você pode participar conosco. 2534-1234, tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite, é o Simão do Jardim Gilda. Olá, Simão, tudo jóia? Tudo jóia. Eu posso fazer duas Pode, perguntas? pois não. Pode fazer a pergunta, fique à vontade. A primeira é que eu fui no otorrinolaringologista uma ocasião, mas há anos atrás. E tive um problema que ele disse que era
eu achei que era espinho ou cravo dentro do ouvido. O otorrino falou que era um eczema, né? Daí deu no ouvido, depois deu no outro, e mesmo depois que sarou, a cera normalmente é uma cera dura que a gente tem no ouvido, né? Começou a sair uma cera mole esbranquiçada. Depois de alguns anos voltou ao normal, voltou a sair aquela cera dura. E a segunda pergunta que eu tinha para fazer é que quando às vezes dá uma coceira louca dentro do ouvido, a gente faz uma coisa errada. A gente, em vez de colocar cotonete, enrola um pedacinho de algodão num palito de fósforo e coloca no ouvido para tentar remover a cera que causa a coceira, né? E nessa brincadeira eu fiquei com o algodão só com dentro do ouvido. Só com o palito na mão você ficou? Com o médico do postinho para ele tirar com uma pinça. Olha o perigo. Olha, tá certo, aí, então, Simão, obrigado pela participação. O que a gente faz para passar essa coceira quando dá esse tipo de coisa? Irritação dentro do ouvido. Joia, obrigado, Simão. A primeira pergunta em relação ao eczema, o eczema é um problema super comum, assim, a gente vê bastante no consultório, começa a sair umas casquinhas esbranquiçadas, coça bastante o ouvido mesmo, e o mais comum é que as pessoas peguem cotonete ou palito de fósforo, etc. Chave do carro. Caneta Bic, para coçar. E isso é péssimo, na verdade, porque você acaba estimulando ainda mais a coçar. O eczema é um problema da pele do conduto auditivo externo. Então, é uma descamação da pele. Então, quando a gente passa o cotonete, a gente tira a proteção da pele, que é a cera. A cera protege contra fungo, contra bactéria, impermeabiliza a pele. Então, ela deixa uma pele mais saudável. Quando a gente fica usando o cotonete, a gente tira essa proteção e aí acaba ficando vulnerável a problemas. Então, o eczema, ele piora muito com essas coceiras. Quanto mais coçar, né? Quanto mais coçar, mais coceira vai ter. E com água, né? Então, assim, a primeira dica que eu dou é, primeiro procure um especialista e eu acho que vale a pena não deixar entrar água, tá? Então, colocar um algodãozinho, até como a água ela atravessa o algodão, o ideal é molhar esse algodãozinho num óleo, vaselina líquida ou algum óleo para segurar, para reter a água, para reter a água, para não entrar, porque aí a gente tem essa proteção de não entrar água mesmo. E só isso às vezes resolve o problema do eczema. Doutora, a gente está com uma ilustração aqui, ó, para a gente explicar. Então, no caso, essa aqui é a cera, como a doutora está explicando. Para aproximar, Lucas, é isso, né, doutora? A cera, ela protege, ela é um produto natural do nosso organismo para proteger justamente aí a parte de dentro do nosso ouvido, né? Exatamente. E a gente só retira, só remove a cera quando ela entope. Se ela obstruir completamente esse canal aqui, que é o conduto auditivo, fica ruim para ouvir, né? Aí a gente sente o ouvido tapado, esquisito, uma sensação até zumbido e tal, e aí a gente tira essa cera. Mas aquela cerinha que fica recobrindo aqui as paredes, ela deve ser deixada aí, porque ela está protegendo o ouvido de infecções e protegendo a pele, deixando uma pele mais saudável. Desculpa, mas há uma produção excessiva? Acontece ter uma produção excessiva de cera? Eu acho que aí é uma questão assim, talvez existem pessoas que têm o conduto um pouco mais estreito, então entope com mais facilidade. Às vezes idosos têm uma dificuldade na expulsão dessa cera, porque o próprio ouvido, ele expulsa a cera. O excesso. Ele é autolimpante, né? Então assim, vai expulsando. Então às vezes no idoso, na pessoa mais de idade, ou na pessoa que usa muito cotonete, ou que tem alguma infecção na pele, essa cera não vai muito para fora e aí acaba obstruindo com mais facilidade. E aí a limpeza tem que ser feita por um profissional, por né? favor. Não usar o palito de fósforo, algodão e nem o cotonete. Tem uma imagem? É uma pergunta, justamente, se é mito ou se é verdade que o uso do cotonete pode sim, né, provocar aí prejuízos, né, até mesmo na audição. A gente viu na outra imagem, né, a cera ali, e aí a pessoa aqui, a Sara, ela pergunta se realmente, quando eu utiliza o cotonete, se eu empurro essa cera para dentro, né? Na imagem tem a cera, a outra, Ana, tem como colocar? Porque a gente vê bem a primeira, outra eu imagem. acho. Isso.
que ela diz, né, se realmente utilizando o cotonete ali, eu acabo empurrando ainda mais a cera. Isso é verdade, doutora? É difícil de você pegar o cotonete e fazer fazer esse volta, movimento, né? Então, o mais comum é que você empurre. Então, normalmente, quando o paciente chega no consultório para fazer a remoção, essa cera já está aqui pertinho do tímpano, que vai empurrando, né? E aí entope mais ainda, fica mais difícil de retirar. Então, o bom é não usar mesmo o cotonete. Coloca aquela outra imagem do cotonete. Já, a imagem já mostra para nós um erro tremendo, né? Que nem o cotonete, ele é feito para limpar o pavilhão, que é essa parte aqui. Onde está o cotonete? Está na parte de dentro aqui. Esse é o perigo. É o perigo, é um perigo. Porque às vezes acontecem acidentes, às vezes da pessoa tá limpando, achando que, né, de repente alguém bate na mão. Aconteceu aqui também, né? Teve esse problema aqui conosco também, né? O Lucas, que ele tava, e aí se abaixou, né, Lucas? Foi isso, né? Você foi abaixar, bateu a mão, e aí teve a perfuração. Se alguém abre a porta, alguém passa, e aí tem uma perfuração de membrana timpânica, que já é um problema mais complicado um pouco. Porque daí a pele tem que repor, e talvez até operação, uma intervenção cirúrgica. Às vezes precisa. Estamos ao vivo aqui, 2534-1234, você pode participar conosco, 2534-1234, doutora Carolina, do Hospital Fornecedores de Cana, tirando suas dúvidas. Estamos falando também da questão aí do ouvido, né, da questão da respiração também, o que se diz o nariz. Tem gente que tem muita rinite, né? Se tem alguma dúvida, pode ligar e participar ao vivo conosco. Mônica Camulesi. Exatamente, a gente está falando da cera, né? Mas um outro problema que muitas pessoas reclamam é o caso da água. É o verão, né? O Antônio que pergunta aqui pra gente, quando entra água no ouvido, doutora, tem algum procedimento? É só bater que a água sai ou não? Pode sim trazer prejuízos para a audição, não é legal para quem faz natação, por exemplo, deixar a água entrar no ouvido. O que a senhora tem a dizer pra gente? Na verdade, assim, um ouvido sadio não tem problema entrar água, né? Porque realmente a gente tem essa proteção da cera. Então, se tiver sadio, a água vai entrar e vai sair tudo bem. Às vezes, quando a gente entra na piscina ou toma banho, fica aquela sensação de água que isso normalmente sai ali durante alguns minutos, né? Se não sair, se continuar aquela sensação de entupido, aí vale a pena procurar um especialista para a gente poder ver o que está acontecendo. Às vezes tem cera e essa água entra atrás da cera e dá aquela sensação de entupido. Então aí vale a pena a gente ver o que está acontecendo. Tenta bater ali, né? Assim, dá uma tentada. Se não sair, procura especialista, hein? Dona Maria Antônia, do Parque Presotra, está perguntando o seguinte: a mãe dela sempre limpou o ouvido dela, o ouvido usando cotonete, é meio errado aí, mas ela usa o álcool, sempre usou o álcool para limpar, né? E quando tinha algum probleminha, ela pingava álcool. Tem algum problema? Ela quer saber se é perigoso isso ou não? Então, o álcool ele vai danificar essa pele, né? Que é para estar com a cera, é para estar protegida. Então, eu acho que não tem indicação de pingar o álcool. Quando a gente fala da pele, é uma pele muito mais sensível, muito mais fininha, né? Não é como a certeza. nossa pele da mão, da palma da mão. Uma pele bem fininha, né? Com certeza. Por isso que existe a cera para proteger. Exatamente. 2534-1234, você participa você participa ao vivo, ouvindo e ao vivo conosco aqui. Estamos ao vivo. Chegou a pergunta com a Mônica Camulesi. Chegou sim, é da Ana, da Vila Independência. Quando o tempo, doutora, está muito seco, o que é que deve fazer para umidificar o nariz? Ela diz aqui que usa Bepantol. Eu acho que assim, a melhor saída é soro fisiológico mesmo. Instilar soro fisiológico dentro do nariz. Ou o soro que a gente compra, aquele soro na farmácia mesmo, ou pega no centro de saúde, ou aqueles comerciais que a gente espirra, o jatinho, tudo, mas o importante é umidificar. Inalação com soro fisiológico ajuda, umidificador de ar, às vezes, no quarto ajuda. Mas eu acho que o mais eficiente é soro fisiológico no nariz. É um preparado ideal. E para a garganta também? Para a garganta eu acho que é hidratação mesmo, né? Tomar bastante água, se hidratar, porque essa época de tempo seco fica bem ruim mesmo, é cruel para todo mundo. Então, principalmente idosos, crianças, lembrar de estar oferecendo água, porque como não está uma temperatura tão quente, às vezes a gente esquece de tomar água. Vem a sede, né? E aí precisa estar com a garrafinha perto, estar sempre tomando água, que isso evita uma série de problemas aí. Olha, o que a gente vê bastante mais adolescentes, né? A gente vê no ônibus isso, a gente vê no shopping, adolescente com aquele fone de ouvido, aquele que vai lá dentro, assim, que só vê o fiozinho caindo, assim, e no último volume. Você está distante dele, você está ouvindo que a música que ele está escutando com o fone de ouvido.
Queria que você falasse sobre o perigo que é isso. É um perigo mesmo. Na verdade, o som, qualquer tipo de som em alta intensidade por um período prolongado pode causar deficiência auditiva. Tem vários trabalhos recentes mostrando a perda de audição em decorrência porque é um som que está sem proteção nenhuma, está direto ali no ouvido, né? Então, em alta intensidade, volume muito alto. E hoje em dia isso é muito frequente, tem vários trabalhos, inclusive com jovens, com pessoas jovens, mostrando já sequelas. Olha só. Então precisa se cuidar sim, e não tem volta, o que perdeu, perdeu, então precisa prevenir mesmo. Quer dizer, não tem um tempo, né, para acontecer, a partir do momento que você está usando um volume muito alto, você já está prejudicando. Está prejudicando. Não é que vai acontecer, daqui 3 anos só que eu vou ter um problema. A partir do momento que você está com esse ruído muito alto no ouvido, já está gerando... É um efeito cumulativo, né? Uhum. Quanto mais usar, pior né? Mas o importante assim, às vezes o jovem não tem, é mais imediatista, né? Então a gente não pensa daqui 20 anos como é que vai estar meu ouvido. Né? Eu quero saber agora de escutar o meu som. Então daqui 20 anos você pode ter um zumbido, pode ter uma perda e aí é irreversível. No caso também, do que você fala, estou falando do fone de ouvido, mas e festas? Onde você vai em show, você fica próximo da caixa, aquele som enorme, né? Alto, é o mesmo prejuízo? É o mesmo prejuízo. A diferença é que em festas, teoricamente, é ocasional, né? Você não está todo dia numa festa com som alto, né? O prejuízo é maior quando você se expõe todo dia por causa do carro. Exatamente, carro, volume muito alto e principalmente o fone, que fica direto ali no ouvido, que é o pior. Mas também, lógico, se uma pessoa que está sempre na festa, sempre perto de caixa de som também, pode ter prejuízo sim. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, é um quadro onde você tira suas dúvidas participando conosco aqui ao vivo, 2534-1234, você pode deixar sua pergunta com a Maria ou fazer ao vivo aqui para a doutora. Pode ligar, 2534-1234. Como fez a Joyce, aproveitando aqui a participação da doutora, ela quer saber sobre sinusite, doutora. Olha, ela diz aqui que ela tem sinusite, ela quer saber quais são as consequências de não tratar os quadros de infecção dos seios da face. Primeiramente, né, o que seria a sinusite? A gente sabe que é uma dor, né? Eu tenho sinusite também, mas e se não tratada? O que pode acontecer, doutora? O mais comum são os quadros de sinusite. Sinusite é uma infecção, né? Então, é muito comum essa confusão de dizer eu tenho sinusite ou eu estou com sinusite. Né? Normalmente é um quadro infeccioso que vem normalmente depois de uma gripe e essa infecção perdura aí por 10, 15 dias e acaba virando uma secreção dentro dos seios da face, né? E isso tem que ser tratado, né? Com antibiótico, com outros medicamentos, e aí normalmente isso vai embora, né? O que normalmente as pessoas têm é rinite alérgica, que é diferente da sinusite, né? A gente até tem uma foto, isso aí seriam então os seios, ali que onde está amarelinho seria a infecção, doutora? Isso. É pus? Aqui são os seios da face, né? Aqui, né? E aqui é a secreção, né? Então essa secreção não é para estar aqui, né? Então, por uma obstrução, por inchaço aqui, essa secreção não consegue sair daqui e vir para o nariz e ir embora. Então, ela fica paradinha aqui e isso ocasiona dor, ocasiona todos os sintomas. É infecção, né? Às vezes febre, e aí precisa tratar mesmo. Precisa de tratamento. E o tratamento é medicamentoso? Normalmente medicamentoso. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde agora e tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem está falando? É a dona Luísa. Oi, dona Luísa, tudo bem com a senhora? Tudo bem. Então tá bom. Pois não, dona Luísa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para essa doutora. Claro. Olha, é o seguinte, eu tenho muita zoeira no ouvido, faz muito azul, assim, parece que tem passarinho dentro dos ouvidos, parece apitando. Ouvido apitando. Oi, pois não. E tem remédio para isso? Oi, já regulou. Pode falar. Oi. Pois não, pode fazer a pergunta. Então, eu quero saber que eu tenho muito barulho no ouvido, muita zoeira, apitando, assim parece que tem passarinho espiando dentro do meu ouvido. Eu queria saber se tem remédio para isso. Pois não. Tem remédio sim, viu, dona Luísa?
precisa procurar saber a causa, né? Tem várias causas para essa zoeira, que a gente chama de zumbido. Pode ser desde uma perda auditiva, pode ser uma série de coisas. Pode ser pressão alta, pode ser colesterol alto. Então, a gente precisa descobrir a causa para poder tratar, mas tem tratamento sim. O ideal é buscar a causa, né? Procurar Exatamente. um especialista para, né, ir atrás da causa. Qual que é a rotina que nós devemos visitar o especialista, doutora? Tem uma rotina? Olha, uma vez por ano, 2 vezes por ano? Qual que é essa rotina? Ou só quando está com dor, ou quando mesmo, vem a dor? o sintoma que vai procurar. Na verdade, sempre que tiver uma queixa, né? Não estou ouvindo direito, eu estou com algum tipo de dor, ou sempre que tiver alguma coisa diferente, tem que procurar. Sempre que for encaminhado por algum outro especialista ou clínico geral. E assim, acho que basicamente isso. Não existe um exame de rotina otorrinolaringológico, né? Cuidados gerais, via respiratória, estou com alguma queixa, a época de tempo seco piora, ou com a idade, a perda auditiva, tudo isso tem como a gente melhorar e eu acho que é importante buscar tratamento, sim. Estamos ao vivo aqui, você pode fazer sua pergunta, 2534-1234 no quadro Saúde Agora. Pode tirar suas dúvidas, é só você ligar, você participa ao vivo conosco ou pode deixar também a pergunta com a Maria, tá bom? Para tirar as dúvidas. E chegou a pergunta. Várias perguntas aqui, viu, doutora? A Lúcia de Santa Terezinha, ela diz, a chamada carne esponjosa só é sanada com operação ou existe um tratamento para acabar com ela, doutora? A carne esponjosa é um nome que o leigo, as pessoas dão para tudo que tem dentro do nariz, né? Mas assim, o corneto nasal, tem aquela imagem? Tem, coloca a imagem para nós, Ana, por gentileza. O que as pessoas chamam de carne esponjosa pode ser tanto o corneto nasal... Da sinusite. Da sinusite, isso. Tanto quanto a adenoide, né? O corneto são essa caninha que fica dentro do nariz aqui, que todo mundo tem, né? E o que acontece às vezes é que algumas pessoas têm essa caninha um pouco mais inchada, né? Ou principalmente por motivo de rinite alérgica, né? E esse tipo de hipertrofia, de aumento desses cornetos, tem tratamento sim. Normalmente tratando a rinite alérgica, eles voltam ao seu tamanho normal, ou através de cirurgia, de turbinectomia, que a gente corta um pedacinho dessa caninha aqui para liberar o espaço para o ar passar. Então, não retira tudo, não, né? Não, é um pedaço. Tudo. É um pedaço. Eu fiz 2 vezes, né? Eu tinha o desvio de septo, que desviava, passava de um lado, era totalmente obstruído, para um lado só, então fez a abertura e fez a retirada também. E pode voltar, doutora? Pode voltar, porque a gente tira um pedacinho dela, né? Então, assim, se a causa do problema, por exemplo, é uma rinite alérgica, se você não tratá-la depois, essa caninha vai crescendo novamente, né? Então, é uma coisa sempre importante lembrar que depois da cirurgia tem que manter o tratamento para rinite alérgica, porque senão tem que operar de novo, né? E aí não vale a pena. Vai fazendo, tá vendo? Já fez? Já. 2? Eu tinha 18 anos quando eu fiz. Agora... respiro bem. Eu continuo trancada, eu já fiz 3 cirurgias. Meu Deus. Vamos lá para a Gabriela do Jupiá. Ela diz que de tempos em tempos tem muita rinite. O que fazer para amenizar, doutora? A rinite é um problema, né? Mas tem tratamento sim. Tem tratamentos ótimos hoje em dia, com pouquíssimos efeitos colaterais, com medicações ótimas. De fácil acesso, então tem que procurar um especialista e tem que tratar. Em medidas gerais, ficar longe das coisas que você sabe que te pioram, né? Então eu sei quando eu tô perto da poeira me piora, então eu vou ficar longe. Perfume, cheiro forte, cheiro de produto de limpeza, cigarro, produto químico, tudo isso piora os quadros de rinite. O creme que a esposa passa à noite, né? Aquele creme que você fala, meu Deus. Mas como é que faz, doutora, na época da primavera, que tem todo o desabrochar das flores aí, que vem aquele cheiro, você fala, meu Deus do céu. Você vai no lugar e você fica sufocado, assim, é um sofrimento essa época, né? Essa época de tempo muito seco também que a gente tá, também é muito ruim porque tem muita poeira, né? E aí eu acho que é difícil falar, olha, fique longe da poeira, né? É o nosso dia a dia, né, doutora? Mas assim, aí tem que tratar, né? Então, tem tratamentos que a gente fica muito bem fazendo e não precisa ficar passando mal, não precisa ficar a rinite é medicamentoso também, o tratamento? Medicamentoso e essas coisas de ficar longe, evitar os fatores desencadeantes, né? Até mesmo animais domésticos também pode causar, né? Os gatos, cachorros, os pelos, né?
também pode causar a irritação aí. Também é frequente. O ideal é que use o soro. Eu alivio muito, para mim, o soro. O soro é primavera, fantástico. soro com soro do carro. É fantástico, para todas as idades, não tem nenhuma contraindicação. O soro fisiológico, eu acho que alivia muito e previne muito tanto a rinite quanto a gripe, a sinusite. Melhora muito com o uso do soro fisiológico. Estamos ao vivo aqui, tem telefone. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Boa noite, quem tá falando? A Ana Eva. Oi, Ana Eva, tudo jóia? Tudo jóia. Então tá bom, pode fazer a pergunta, fique à vontade. Eu queria saber que eu tenho um problema no nariz, sabe? Começou faz pouco tempo. Uma dor no nariz, eu não aguento de dor, uma agulhada no nariz. E depois dói o ouvido bastante. Eu não sei o que é. Tá certo, obrigado, Ana Eva. De nada. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Não é normal ter dor no nariz, a gente precisa ver, tem que avaliar. Dor normalmente é por algum tipo de inflamação, né? Então, de repente pode ser uma sinusite, pode ser uma obstrução, aqui precisa dar uma olhada sim. E ela que se queixa também do ouvido, né? Do ouvido, precisa olhar. Tem que procurar especialista, então, para analisar. Tem que procurar para a gente ver, sim. Doutora Carolina, muito obrigado pela sua presença, Imagina, viu? que é isso. Muito obrigado. Eu espero recebê-la novamente aqui para a gente prolongar o assunto, que é interessante você ver que a população participa e tira essas dúvidas, né? Ok, tô às horas. Muito obrigada, viu? doutora, pela participação, viu? Obrigada.